te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, Camila, paz de Cristo. Bom dia, pastora Cris, paz de Cristo Jesus. Vai lá, palavra do dia. Abre aí, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 17. Ai, gente! Não, tu é mais linda. Êxodo capítulo 17, o versículo 11 até o versículo 12. Vai dizer assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Quando eu estava lendo esse texto, né? E eu estava vendo, né, assim, o poder que tem uma ajuda, né? E se você observar o texto, é quando o Senhor dá vitória aos amalequitas, né? Aos israelitas, né? Contra os amalequitas. A Bíblia vai dizer que Moisés estava guiando, né, o povo, e enquanto a mão de Moisés estava erguida, abençoando, né, o povo ele vencia. E quando Moisés abaixava sua mão, não porque ele queria, mas porque ele estava cansado de suas mãos estar erguidas, os amalequitas, eles é que venciam. Uma sensibilidade, né, de Arão e de Ur, né, de poder olhar, ver, porque Josué e os outros soldados israelitas estavam à guerra, né, assim, e tinha alguém que estava dentro da guerra, mas tinha alguém que estava erguendo as mãos, ou seja, orando, intercedendo pela outra vida. Mas a sensibilidade de Arão e de Ur, né, assim, mesmo com a necessidade de que o exército de Israel vencesse os amalequitas, a sensibilidade, né, desses dois homens ao olhar, ao perceber que Moisés, mesmo sendo um abençoador, mesmo estendendo as mãos e eles, enquanto as suas mãos estavam erguidas, eles estavam vencendo a batalha. A Bíblia vai dizer, sabe, que dá para entender aqui, né, no texto a importância de estar alerta, a importância de estar atento, né, à necessidade do outro, mas não somente olhando. Nós vamos observar aqui a atitude de Arão e de Ur, né, assim, diante do líder dele, que era Moisés, diante da necessidade que Moisés estava passando, o cuidado, o zelo que eles tiveram, porque a Bíblia vai dizer que eles perceberam, sim, ok, eles perceberam que enquanto a mão de Moisés estava erguendo, eles estavam vencendo, né? Então, para eles, o interesse era que as mãos de Moisés estivessem erguidas para vencer. Talvez você deseje realmente, por interesse, que alguém esteja com as mãos erguidas, clamando a Deus por tua vida, mas esse texto vai mostrar algo muito especial que pelo menos Deus falou comigo. A atitude de Arão e Ur, mesmo reconhecendo
a necessidade, né, de que a mão de Moisés ficasse erguida, porque ele entendia, eles reconhecia o poder, a unção que estava sobre a vida dele. A Bíblia vai mostrar um respeito, um cuidado com aquele que estava liderando, com aquele que tinha a unção de Deus. Observe, querido, que mesmo eles visando, sim, o interesse próprio, o interesse de vencer a batalha, os amalequitas perder, a Bíblia vai dizer que eles pegaram uma pedra e colocaram para que Moisés sentasse. E eles não só tiveram a atitude de ajudar, né, aquele homem, aquele líder que estava, né, em intercessão, estava em posição, né, de abençoador. Mas a Bíblia vai dizer que ele coloca, né, uma pedra e ele senta. E aí eles fazem o quê? Pegam a mão de Moisés, um de um lado e outro do outro, e fica sustentando até o pôr do sol, até vencer a guerra. Sabe, querido, que muitas vezes nós precisamos ter essa sensibilidade. Primeiro, o reconhecimento. Eles reconheceram que enquanto a mão de Moisés estava erguida, estava orando, né, assim, como você está cuidando daquele que Deus coloca na tua vida como intercessor, como aquele que está ajudando, como aquele que está disposto a te levantar, está disposto a te ajudar a permanecer, né, vitorioso, porque Deus, ele coloca pessoas assim em nossas vidas. Como você tem reconhecido essas pessoas? Você só simplesmente tem olhado para a vida delas com o interesse de, reconheço. Ora, tem uma vida de oração, tem uma vida de busca, tem uma vida... Sabe como você tem tratado os teus líderes? Como você tem tratado aqueles, sabe, que tem te ajudado, tem pago o preço, né, não de sacrifício na cruz do Calvário, porque Deus já pagou por nós, tá certo? Mas alguém, querido, que vai estar disposto a orar, a estar cuidando de você, a estar zelando por você. Será que simplesmente você está olhando e dizendo, não passa de sua obrigação? Né? Arão e Ur não tem essa atitude não, de chegar e perceber que enquanto a mão de Moisés estava levantada, nós estávamos sendo favorecidos. Então eu vou desfrutar. Mas eles percebem também que ele se encontrava cansado. Moisés se encontrava cansado e por isso as mãos dele, não era porque ele não queria abençoar, mas porque ele estava estendida o tempo todo. E daí ele cansa. E quando ele cansa, querido, alguém que reconhece o poder, reconhece a autoridade, reconhece, né, a liderança, eles também têm uma sensibilidade de dizer assim, eu quero cuidar, eu quero zelar por alguém que intercede por mim, por alguém que está cuidando de mim, por alguém que está pagando o preço. E eles fazem o que, querida? O fato. Eles não ficam somente de palavras, eles não só ficam só observando, porque tem gente que é assim, observa a tua vida, reconhece a unção que há na sua vida, porque vem de Deus, reconhece que depende do favor da sua vida, porque não é todo mundo, querido, que vai juntar-se com você para dizer assim, vamos pagar o preço, vamos orar. Amigos assim, você vai encontrar, se for para gastar dinheiro, se for para como que eu digo assim, né, festejar, e você vai encontrar um monte. Mas na hora da guerra, na hora que você precisa, são poucos que você vai contar, são poucos que você vai enxergar dizendo assim, olha, eu vou passar o tempo todo, enquanto houver guerra, eu vou estar aqui orando por você, enquanto houver guerra, eu vou estar orando por tua vida, né? Tá bom, é que o pessoal tá
sendo participativo, né, na palavra do dia. E ele diz o que, querida? Que enquanto ele estava prevalecendo, né? E daí, querido, eles têm aquela preocupação, aquele zelo, aquele cuidado para com alguém que está favorecendo, para com quem alguém, né, assim, está pagando preço, né, por sua vida. Muitas vezes, querido, nós somos de momentos, muitas vezes nós somos, até reconhecemos olhando, né, assim, mas enquanto está com a mão erguida, enquanto você está ouvindo, enquanto você está precisando, sabe, mas você não tem a sensibilidade, né, de poder olhar a necessidade, o preço, o esforço que alguém está fazendo por você. A Bíblia vai dizer, e foi algo que me chamou muito a atenção, né? Porque eles reconhecem, sim, né? A liderança reconhece que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, eles estavam sendo abençoados. E ele não tratou simplesmente de chegar para Moisés e dizer, Moisés, continua, mantenha a tua mão erguida, porque foi você que nos trouxe aqui, é você que está liderando, te vira, Moisés, eu quero sugar tudo que você tem, eu quero, Moisés, é tudo que você tem, eu não quero saber, eu não me importo se você está cansada ou não, né? Ou seja, utilizando a vida de Moisés simplesmente em favor próprio. Mas a Bíblia vai dizer que esses dois homens, Arão, o seu irmão, né, e Ur, né, estava com eles, perceberam isso, reconheceram isso, mas eles tratam de fazer algo confortável, de dizer assim, eu desejo que você continue com as mãos erguidas para que os amalequitas, que nós, israelitas, vencemos amalequitas, mas eu também vou estar aqui com a minha mão estendida, com o meu coração na sensibilidade de poder te ajudar para que você permaneça, né, com as mãos erguidas, favorecendo a minha vida. Quando a gente vai ler, né, no livro de Gênesis, a gente vai ver, né, sobre a vida de José. Né? José, querida, a Bíblia vai dizer que quando Potifar, né, aquele governador, percebeu que o Senhor era com José, tratou logo de colocar ele dentro da sua casa, cuidando, chefiando, né? Porque ele viu claramente que o Senhor era na vida dele. Alguém, querido, que vai enxergar uma unção que está sobre a sua vida, o favor de Deus, né? Assim, e reconheço também que é muito dado, muito é cobrado, porque a palavra de Deus nos ensina isso e cai por terra, né? Todos aqueles pensamentos que você não pode honrar, né? Porque a Bíblia diz, a quem honra, honra, aqui tributos, né? Há um reconhecimento que muitas vezes, querido, você pode até dizer assim, eu tenho no meu coração, mas, querido, no teu coração só quem conhece é Deus. Os teus pensamentos, quem conhece é Deus. Quando Deus vai cobra mesmo, né, daqueles 10 leprosos, e ele diz, não foram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Ou seja, querido, aqueles 10 que tinham sido curados, só um samaritano voltou. Deus estava dizendo assim, cadê os outros que foram abençoados? Querido, Deus que conhece o coração, mas você precisa externar, você precisa falar, você precisa demonstrar. Essa história de eu amo fulano, eu tenho gratidão por fulano, somente no teu coração, querido, isso é balela de alguém, sabe, que não aprendeu o que é honra, não tem em si a gratidão, né, necessária de declarar, sabe, e aí mascara, dizendo, não, mas eu tenho gratidão no meu coração, Deus sabe de tudo. Verdade, Deus sabe de tudo mesmo, querido, mas muitas vezes para Deus, e principalmente para nós, no sentido principalmente porque nós não somos conhecedor do que passa no teu coração, a não ser pelo poder de Deus revelado a nós. Mas só Deus, querido, que tem o poder de saber. E o próprio Deus diz assim, cadê os 9? Cadê os 9 demonstrando, retornando, agradecendo? Só veio um. A Bíblia vai mostrar aqui, querido, alguém, né, 2 homens que reconhece, né, a benfeitura, reconhece o favor daquele que
estava ajudando, e ele trata, querido, de dizer assim, eu reconheço, eu quero essa mão estendida porque eu preciso, eu necessito, para que eu vença os amalequitas, mas eu também vou fornecer, eu vou dispensar algo, não somente de palavra, dizendo, eu reconheço, Moisés, continua com a mão estendida para que a gente vença, ou murmurando, né, dizendo assim, não passa da sua obrigação, porque tem gente que é assim, tivesse vida, como a gente não tivesse compromisso, como a gente não tivesse de lado, sabe? Alguém que deseja estar com você como um amuleto, como se nós fôssemos escravos, né, de pessoas. Querido, você precisa entender que Moisés fez por amor, ele obedeceu a Cristo, mas ele guiou aquele povo, né, com todas aquelas dificuldades que o próprio Deus, né, falou que eles eram obstinados de coração endurecido. Imagine, um homem comum lidar com pessoas, querido, de difícil, né, coração, de coração ingrato, coração murmurador, né? Imagine lidar com esse povo, guiar este povo, conduzir o povo para a terra de Canaã, uma terra que Deus prometeu que com fartura, e no meio do caminho aquele povo murmurando, não é fácil, não é fácil, querido. E eles estão, quando a gente está lendo esse capítulo 17, se você vai observar nos versículos primeiro, quando jorra água da rocha, você vai observar que esse povo vai se queixar a Moisés e vai dizer, Moisés, tu nos trouxe aqui para matar a nós e aos nossos animais de gado, de sede, né? Assim, o que tu fizesse? Um povo, querido, que já estava demonstrando a ingratidão, a pressão. E Moisés vai dizer para o Senhor, quando ele clama a Deus, ele clama ao Senhor e diz no versículo 4, então Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Veja o nível de murmúrio. Camilinha está dizendo que pausou o vídeo, deixa eu ver. Voltou agora, Moreira? Alguém me disse se voltou? Tu tá conseguindo ver, por favor, Bruninha? Tu me diz aí, porque Camilinha disse que o vídeo pausou. Obrigada, Bruninha. Obrigada. Então você vai ver quando ele diz assim, no versículo 4, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Mas o versículo 4 vai dizer que Moisés, quando vai clamar a Deus, ele diz, que farei a este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Sabe, querido, um povo que tinha acabado de viver o milagre de atravessar a pés enxutos, né, o Mar Vermelho, e diante da caminhada, né, de Refidim, quando eles acampam ali, eles estavam cansados, estavam com sede, sim, né, estavam com dificuldade, mas o fato dele estar cansado, com sede, não dava o direito dele tratar o seu líder assim. Moisés é quem Deus tinha escolhido, né, instruído para guiar o povo, né? Observe que Moisés está clamando a Deus e diz, Deus, olha, me ajuda, porque esse povo está a ponto de me apedrejar, porque eles estavam murmurando, pedindo, né, água, com sede, né, ali. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que
Deus sempre faz o milagre dele, né? E manda Moisés, né? E Deus respondeu: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte. Bata na rocha e dela água, e sairá água para o povo beber. Assim fez o Moisés à vista das autoridades de Israel. Sabe, querido, um Moisés que sempre estava em obediência ao Senhor. E o povo mesmo desfrutando, né, disso, o povo sempre murmurando. Mas o coração de o coração de Arão, né, percebendo o favor, né, assim, porque tem gente que é assim, e eu não estou soltando indireta para você não, eu estou simplesmente ministrando a palavra de Deus. Alguém, querido, que vê em você uma pessoa de oração, uma pessoa que está disposto a ajudar, sabe, mas trata com desdém, sabe, trata com desfeita, né, com você. Eu não estou pedindo para que ninguém, e nem estou sugerindo que ninguém fique bajulando, porque bajulando, querido, não é sinceridade, não é? Mas, querido, isso é um texto para a gente refletir, porque muitas vezes alguém está precisando do outro, mas não sabe como lidar, não sabe como tratar aquela pessoa que Deus tem colocado para te ajudar, sabe? Para estar junto com você, para prevalecer, né, contra as guerras que se levantam na minha vida, na tua vida, na vida de todos aqueles, querido, que temem ao Senhor, porque nós não somos desse mundo. Então, enquanto estamos aqui, nós vamos ser assolados por coisas que não são naturais para as nossas vidas. Mas a Bíblia vai dizer que Arão e Ur, né, colocaram a pedra ali para que Moisés sentasse e permanecesse com as mãos erguidas. Eles mantiveram erguidas, ou seja, eles pegaram no braço de Moisés, nas mãos de Moisés, Arão de um lado, Ur de outro, né, assim, estendendo a mão, porque ele estava dizendo: eu reconheço que eu preciso de favor, mas já que estás cansado, eu vou te ajudar, porque eu necessito, né, das tuas mãos, eu necessito de você estar junto comigo, intercedendo. E a Bíblia vai dizer que eles mantiveram, né? Não foi algo simplesmente reconheceu momentaneamente, mas a Bíblia vai dizer que eles mantiveram a mão de Moisés estendida até o pôr do sol, ou seja, até Israel vencer os amalequitas. Querido, nessa manhã, né, assim, não só com o teu líder, não só com a tua pastora, mas como você está tratando o teu Deus, o meu Deus, sabe, que tem mantido as suas mãos erguidas, nos favorecendo, sabe, nos abençoando. O que você tem feito? E eu talvez você esteja aí, né, muito entendedor e dizendo assim: mas Deus não precisa de nada. Precisa, querido, precisa da tua gratidão, precisa do teu reconhecimento, precisa da tua adoração, porque você precisa dele. Sabe o que move o coração de Deus? Um coração quebrantado, contrito. Assim como Arão, querido, e Ur, né, preparou a pedra para que ele descansasse, manteve as mãos erguidas dele, porque reconheceu que precisava do favor. O que você tem feito para com o nosso Deus, né? E mais uma vez eu afirmo, Deus não precisa de nada, né? Ele precisa que você o adore, precisa que você o reconheça como Deus, porque existem pessoas, e como esse canal, essa mensagem vai para um monte de gente, existem pessoas, querido, que reconhece, né, que precisa do favor de Deus, precisa do milagre de Deus, mas quer simplesmente só o milagre de Deus, mas não quer honrar ao Senhor, não quer buscar a sua presença, não quer adorar aquele que é digno, aquele, querido, que sempre está com as mãos estendidas, erguidas sobre a tua vida para te abençoar. Sabe, eu sei que eu iniciei essa palavra, né, falando do líder como Moisés, né, e que Arão e Ur reconhece isso.
mas você precisa entender que essa palavra também, querida, é para você crente, né? Para você, querido, que não é crente também e que talvez até reconheça, né, que precisa do favor de Deus, precisa que as mãos do Senhor esteja estendida sobre a tua vida para que você, né, prevaleça, para que você vença algumas guerras, algumas batalhas. Mas como você tem retribuído, né, este favor? Querido, o homem, né, como Moisés precisou de uma pedra, precisou que Arão e segurasse a sua mão. Deus, a única coisa que ele pede de nós é gratidão, reconhecimento de que ele é o Deus único da tua vida, honra, respeito aquele, sabe? Porque existem pessoas que vão buscar a Deus, que vão adorar a Deus simplesmente no momento em que está precisando. Quando, né, consegue o favor, quando consegue aquilo que está precisando, deixa a Deus, nem lembra de adorar, de buscar, de estar na presença dele, na beleza da sua santidade. Sabe por quê? Já ganhou a guerra. Utiliza o Senhor como simplesmente uma mercadoria, simplesmente com o interesse né? Porque quando precisa, vai encontrar tempo para orar, vai encontrar tempo para cultuar, vai encontrar tempo para pedir oração aos outros, para estar em compromisso. Mas quando está na calmaria, sabe? Aí começa a inventar coisas, sabe? Que nem para o homem serve, né? Assim, como desculpa, imagine para um Deus que sabe e que vê. Você só está refletindo, você só está revelando o que é o teu caráter, a tua essência, né? Um coração ingrato, um coração, querido, que sempre vai querer procurar Deus simplesmente no momento em que você precisa. Mas você não tem mantido, né, a comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer que Arão, né, Arão e manteve as mãos de Moisés erguida. Você tem que manter a tua adoração, o teu respeito, né, a tua santidade diante de Deus, querido, sabe? O teu relacionamento com Deus, não só buscando a Deus simplesmente, querido. Quando eu lembro uma certa vez que uma pessoa, né, me fez algo mal, né, para mim, e ficou com mais e usou outras pessoas para chegar a mim, né, assim, usou uma outra pessoa e disse: fulano, rapaz, está passando por uma situação tão difícil assim, ora pro fulano, porque eu sei que tu tem um coração bom, nananã, e começou aquela ladainha e tal, tudinho, aqueles elogios mentirosos, né, assim. E falando, né, disso, né, assim, e até dizendo, minha pastora, né, reconhecendo e tal, tudinho, e para chegar. E daí, passou-se um tempo e eu precisei de um favor dessa pessoa que tinha me ofendido. E eu cheguei para essa pessoa, eu não usei intermediário. Eu cheguei para essa pessoa e liguei, eu disse: oi, tudo bom? Mesmo assim, tá falando assim, porque eu estou precisando disso. A pessoa, sabe, desmoronou, né? E eu confesso que aquela pessoa começou a chorar e ela disse: eu tive vergonha, né? Eu passei por uma situação e pedi para alguém ir, né, falar contigo, né, assim, para orar, porque eu sei que você tem uma vida de oração, você é uma pessoa de Deus, mas eu não me senti confortável pelo que eu fiz. Eu não me senti confortável, né? E você, né, assim, vem e me pede. E naquele momento Deus estava me ensinando, né, assim, e eu falei para ela, eu disse: eu não tenho nenhum problema, porque primeiro que eu entendo que nós estamos aqui um para servir ao outro e para precisar do outro, né, assim. Mas como o meu coração estava grato ao Senhor, meu coração não tinha mágoa, mesmo pela injustiça que ela tinha feito, a atitude dela, né, assim, em nenhum momento eu tive vergonha de chegar e dizer: eu estou precisando desse favor, se eu era um favor material, né, assim. Eu disse: eu estou precisando desse seu favor, né, até
até o dia de hoje, a pessoa ela não consegue me olhar dentro dos olhos. Eu olho para os olhos dela, mas ela não consegue, ela baixa a vista, né? Quando me olha, ela não consegue mais me olhar de frente pelas coisas que fez, né? Assim. Mas, querido, o Deus, sabe, e ele estava falando, filha, né? Assim é o seu relacionamento comigo, né? Eu chego para o meu amigo Jesus, busco a Ele em tempos de alegria, em tempo de bonança na minha vida, como busco ao Senhor, né? Quando eu preciso. Sabe, vou a Ele que é o meu socorro. Eu lembro de pessoas que até chegaram para a minha vida e disseram assim, eu vejo você todos os dias, né, na igreja, o que você está precisando? Me diz para eu botar no caderno da oração, levantar a igreja em oração. Aí eu, como? Não entendi. Aí ela, não, porque eu percebo, você está em todos, né, cultos e tal, assim, todos os dias, né, assim, deve ser uma prova muito grande. Eu disse, não, porque o meu prazer é buscar a presença de Deus. Eu busco em casa, eu estou vindo aqui, mas eu já adorei o meu Deus, eu já cultuei ao meu Senhor no meu lar, na minha casa. Porque eu tenho a minha devocional, eu tenho a minha intimidade com Deus, eu tenho o meu segredo com Deus, eu tenho minha busca com Deus, porque eu entendo que eu preciso do meu Senhor, né? A cada milésimo de segundo, porque Ele é o meu oxigênio. Né, querido? E muitas vezes, o que você tem feito? Você simplesmente só vai a Deus porque você reconhece que é o poder, mas você, né, assim como o Arão colocou uma pedra, ergueu as mãos, você tem mantido um relacionamento com Deus de adoração, de comunhão, de gratidão ao Senhor. Né? Ou você tem, hoje não dá, Senhor, porque eu tenho um monte de coisa para resolver, eu tenho que aproveitar, né, o dia, eu tenho que aproveitar isso, amanhã, ou daqui a pouco, ou qualquer outra coisa, e um monte de desculpa. Como você tem mantido o teu relacionamento com aquele que tem estado com as mãos estendidas, te favorecendo, te abençoando? Como você tem mantido esse relacionamento? Querido, essa palavra, como algumas pessoas acham, né, que eu ministro a palavra soltando indireta para algumas pessoas, né, assim, Deus conhece o meu coração, simplesmente eu compartilho, né, do que Deus tem tratado com a minha vida, falado comigo, né, assim, me chamado a transmitir também a sua mensagem, a sua palavra. Essa é uma palavra, querido, de despertamento para mim e para você, né? Como você tem tratado, como você tem mantido o teu relacionamento com o Senhor, aquele que tem mantido as suas mãos estendidas para te abençoar, para te favorecer. Como você tem tratado os líderes, as pessoas que o Senhor tem colocado como ajudador, como aquele que sabe estar ali, né, como amigo, te orando, te ajudando junto. Ou você tem dito, não faz mais do que a sua obrigação. Eu pago, eu faço isso ou aquilo, né, assim, achando que é uma obrigação. Ou pessoas que muitas vezes, sabe, assim, vai até cobrar de você, não se firma, nem é do ministério, não é, mas gosta de receber o favor, né, do ministério, né, do grupo, mas não se declara, eu sou desse grupo, eu sou, assim, desse ministério, né, assim, porque não quer um vínculo, sabe, não quer estar vinculado, não quer estar simplesmente, atrelado, né, ao nome, mas não sai porque reconhece, né, que dali vem favor de Deus, dali, né, reconhece como Potifar, né, que o Senhor, tudo que ele fazia, o Senhor era na vida dele e ele prosperava. Alguém, querido, que sempre vai estar em cima do muro, né, dizendo, eu nem saio e nem sou desse ministério, né, assim, eu nem me firmo, mas também eu não saio porque eu reconheço que Deus é na vida dela, é nesse ministério, né, assim, eu preciso dessa ajuda, né, assim, então eu vou me manter aqui em cima do muro, né, assim, nem digo que não sou e nem digo que sou, né, assim, mas vai utilizar, e muitas vezes, né, como algumas pessoas sabem, né, assim, que eu dou muita
prioridade para quem é do ministério, né, assim, tanto para dirigir, pregar nas escalas ou, né, os cultos, né, assim, sempre eu coloco os cultos em prioridade, aqueles que são do ministério, né, assim, porque existem pessoas, querido, que nem se firma, né, assim, não se compromete e ainda acha que a gente tem a obrigação, né, assim, de estar, e ainda vem com aquela conversa mole, né, não, mas eu não falo isso, né, assim, porque já tem tanta preocupação em isso e aquilo e aquilo e aquilo outro, mas na verdade, querido, é porque simplesmente, né, assim, você não sabe ter um coração grato e reconhecedor, né, do que Deus coloca pessoas, né, vidas, vasos, instrumentos para abençoar a tua vida, para te favorecer, assim como colocou Moisés na frente do povo de Israel. Deus tinha escolhido o povo de Israel, mas Deus colocou Moisés como líder daquele povo, né? E mesmo assim, né, eles não tratavam Moisés como devia, com respeito, né, que deveria ter, né? E eles se queixavam a ponto de apedrejar, né, assim, mas Arão e Hur, mesmo vendo aquela batalha, vendo aquela guerra, eles observaram, né, que, eu reconheço, enquanto a mão dele está estendida, enquanto está orando pela minha vida, enquanto está com as mãos estendidas, nós temos prevalecido, nós temos ganhado a guerra, porque o Senhor nos ensina, né, que nós devemos contar as nossas necessidades aos santos. Por quê, querido? Porque os santos, os salvos na pessoa de Jesus Cristo, o que é que ele vai? Vai ao trono da graça, vai buscar aquele que pode resolver. Já outra pessoa, querido, vai procurar muitas vezes a autoridade que nem tem para te fazer. Que nessa manhã você possa entender o que Deus está falando para você, você parar, refletir e dizer: Senhor, como eu tenho mantido o meu relacionamento com o Senhor, aquele que todos os dias tem estendido a sua mão para me favorecer, para me abençoar. Eu não quero, Senhor, simplesmente só reconhecer os teus feitos, mas eu quero me manter, sabe, com o coração grato ao Senhor, me manter, sabe, compromissado contigo, ter um relacionamento de adoração, de intimidade contigo, de busca, não ler ou botar um som, né, para que os cantores entoem, achando que isso é só uma devocional e faça e acabou, né, assim, mas aquele relacionamento com Deus, se achegar a teu Pai, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, Deus absoluto em nossas vidas. Eu quero agradecer, né, assim, hoje eu vou ter que agradecer, mesmo sendo a palavra do dia, mas percebi que Raquel, né, a irmã de Angélica, né, está conosco. Eu tenho quase certeza que é ela. Se eu tiver errado, por favor, me corrija aí. Mas eu tenho visto e ela está aí participando, né, assim, falando, né, assim, agradecer, né, como sempre, a vida da pastora Cris, Camila, Bruninha, né, assim, que sempre tem se mantido, né, no ministério, né, e tem sempre me honrado. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, né. Também está conosco, eu acho, não sei se é Lídia ou se é Lídia, né, a sua filha, que entrou também aí, né, assim, ouvindo essa palavra. Não estou tendo retorno se é Raquel mesmo, se eu estou certa, né, que está conosco nessa live. Está também a sua irmã Angélica, né, a diaconisa Andréia, né, apareceu também aí. Umas outras pessoas que entraram e eu não, agora a mensagem subiu, aí eu não estou conseguindo agradecer, tá certo? Dizendo aí o teu nome, Ivanilza, que sempre também, né, assim, tem colocado um sonzinho, né, assim, para lá na vizinhança todo mundo ouvir a palavra, né, do dia. Obrigado, né, pela vida de Ivanilza. Obrigada, ela está aí confirmando. É Raquel mesmo, né? Deus abençoe teu ministério, a tua vida, né, que a mão do Senhor continue, né, estendida sobre a tua vida, né, assim, que você, né, possa ser um agente abençoador, né, transmitir, tá lá no canal
né, para que mais e mais pessoas possam receber, né, da palavra de Deus. É um instrumento que Deus tem me dado a oportunidade de chegar a mais pessoas, né, ministrando a palavra, porque eu sei para quem eu fui chamada, né, para cuidar. Que Deus abençoe, que Deus nos dê um dia de excelência, que você reconheça que a mão grande e poderosa do Senhor está estendida sobre as nossas vidas, tá bom? Um excelente dia para quem é do nosso ministério, né, assim, tem lá agora às 10 horas nós vamos fazer a nossa devocional junto, né, o nosso culto. Se você quiser participar, lá no grupo tem um link, né, que a gente envia e você pode participar como é, Bruninha? Na sala, né? Na sala de reunião. Então você pode participar junto conosco também, adorando ao Senhor, buscando a presença dele, tá certo? Um beijo no coração, um excelente dia, né? Que você possa ter guardado essa palavra no teu coração e você desfrute, né, do favor do Senhor e você mantenha, né, o teu relacionamento, a tua comunhão com aquele Deus maravilhoso que sempre tem estado com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a tua vida. Que Deus abençoe.